Fala galera, Luiz pessoal falando, e hoje nós vamos falar aí de Microsoft Azure. Precisamente nós vamos falar de um serviço chamado AKS, Azure Kubernetes Services. Um serviço de Kubernetes aí como serviço na plataforma de Public Cloud da Microsoft. Bom, gostaria de pedir para vocês aí acompanhar o blog, tá? Acima desse post, o que é Kubernetes, por que usar como serviço, vai sair um post com esse vídeo que nós estamos gravando nesse momento, tá ok? Bom, eu quero aproveitar também e aí pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Deixar lá o like nos vídeos que vocês estiverem acompanhando, tem bastante vídeo lá para vocês estarem assistindo. E aí, voltando a falar um pouco do Microsoft Azure, do AKS, o que nós vamos aprontar hoje, tá? Bom, pessoal, é basicamente aí, né, um vídeo todo hands-on, então nós vamos trabalhar um pouco com o AKS, vamos entender as possibilidades de implementação, de provisionamento do Kubernetes dentro da plataforma da Microsoft, com um serviço chamado AKS Azure Kubernetes Services. Tá? Bom, para esse vídeo, o que eu preparei? Tá? Qual foi o laboratório que eu preparei aqui? Nós vamos criar, né, basicamente três clusters. Tá? Então, nós vamos criar um cluster nesse Resource Group, e aí nós vamos criar um cara um cluster com o plugin network tipo CNI, tá? Esse plugin é um plugin que trabalha mais com a plataforma Microsoft, então ele seria o plugin Azure, tá? Vocês vão ver o nome Azure e esse Azure seria o CNI, tá? Nós vamos criar esse cara com o CLI, Azure CLI. Nós vamos criar também um cluster utilizando o Kubernetes, também via Azure CLI. Nós vamos criar esse cara. E aí, esse Kubernetes, ele é o modelo básico. O CNI é o modelo avançado, Azure CNI, e o Kubernetes é o modelo básico. Ambos os modelos de cluster, de configuração, de provisionamento de cluster, pode ser utilizado em ambiente produtivo. Isso vai depender muito cenário a cenário. É importante que fique isso muito claro para vocês, mas ambas implementações, né, é possível utilizar, desde que bem implementado, em ambiente produtivo. Tá? E aí nós vamos criar também um AKS no modelo básico com o Kubernetes via portal, para que vocês possam entender, né, o processo de criação via portal e, posteriormente, o processo de criação via CLI. Tá? Eu preparei também um Resource Group só para VNet, porque eu quero mostrar alguns detalhes para vocês. Então, nesse Resource Group, eu tenho uma VNet. Essa VNet, ela possui já um escopo de rede, tá? /16. E aí, nessa VNet, eu criei 3 subnets que eu quero exemplificar para vocês alguma situação, tá? Então, vamos lá. Eu criei uma subnet onde nós vamos propositalmente gerar um erro na criação de um cluster, trabalhando com o plugin CNI do modelo avançado, tá? E aí ele vai gerar um erro e eu quero explicar para vocês o motivo desse erro, né? De antemão eu já vou falar para vocês que para implementar, né, uma solução de AKS, para implementar uma solução de Kubernetes,
tudo tem que ser muito bem planejado, né? É entender todo o cenário, toda a solução que você vai deployar, né? As aplicações e qual a finalidade dessa arquitetura, dessa solução, para que você não encontre barreiras lá na frente, para que você não encontre problemas lá na frente. Então, pessoal, nós vamos criar depois aí um cluster com o tipo Kubernetes via CLI, um cluster avançado tipo Azure CNI, e aí nós vamos ter aí os clusters criados de forma interessante, de forma bacana, né? Tanto via portal quanto via código, via Azure CLI, tá ok? Bom, depois que nós fizermos esse provisionamento, depois que a gente entregar um cluster, nós vamos dar uma olhada também, tá? Na dashboard do Kubernetes, né? Existe uma dashboard onde você pode ter a visualização de forma uma visualização mais amigável, né, dos seus microserviços, da sua solução deployada ali nesse cluster, tá? Então é também um assunto que nós vamos abordar nesse vídeo aqui. Bom, chega de bate-papo, vamos lá criar, né, um cluster de AKS aí para a gente começar a brincar um pouquinho aí. Vamos clicar aqui, ó, em All Services. Vamos buscar aqui AKS, Kubernetes Services. E aí você vai observar que nós não temos nenhum cluster nesse momento. Vamos clicar em Add, Add Kubernetes Cluster. Aí, o portal abriu. Nós vamos dar um nome para esse. Vamos escolher aqui primeiro o Resource Group. Então, nós vamos escolher aqui o Resource Group Kubernetes Portal, tá? Nós vamos dar aqui o nome para esse cara de AKS-Kubernetes-Portal. Apesar de que a gente vai fazer um teste aqui antes, tá? Que é gerar aquele erro, aquele problema que eu comentei com vocês, por falta de planejamento, tá? Nós vamos provisionar em eixo S mesmo. Vamos escolher aqui a versão desse cluster, tá? A versão nós podemos escolher aqui a última estável. Nós podemos escolher o tipo de máquina. Então nós vamos dar um change size. Vamos colocar aqui uma máquina pequena. Select. Aqui nós podemos falar quantas máquinas nós vamos ter no nosso node pool. Então, dentro do nosso cluster, nós vamos ter aí 3 máquinas de worker, né, de trabalho, onde nossos pods, nossos containers vão ficar. Vamos dar um next. Nesse cluster, nós podemos adicionar mais de um node pool, tá? Vamos deixar com um único node pool. Nós podemos trabalhar, isso nós podemos fazer posteriormente, tá, pessoal? Nós podemos remover, adicionar node pools lá no nosso cluster quando a gente achar necessário, importante, tá? Nós podemos também trabalhar com virtual nodes, tá? De maneira aí, né, que seja um serverless, com Azure Container Instances, tá ok? Nesse caso nós não vamos utilizar, tá, pessoal? Então, seria sob demanda, necessidade, mas nós não vamos utilizar esse item por enquanto. Sim, nós vamos utilizar o vmscale 7, tá? Então, vamos deixar habilitado. Vamos dar um Next. Bom, eu posso configurar um Service Principal. Posso utilizar um Service Principal pronto, criado, né? Para esse cluster. Que seria basicamente uma conta, né, para gerenciar o cluster, etc. Tá? Nós não vamos utilizar isso aqui agora.
Vamos deixar ele criar um padrão. Nós não vamos customizar. Eu não consigo, na realidade, customizar aqui. Eu teria que fazer isso via CLI, nós vamos fazer, tá? Eu poderia fazer via Azure AD, né? Eu poderia criar já um cara previamente para poder utilizar aqui. Nós vamos deixar aí Role Based Access Control RBAC habilitado, né, para melhores integrações e utilização do AKS aqui dentro do Azure. Nós poderíamos integrar, né, o AKS com o Azure Active Directory, mas nesse momento nós não vamos fazer isso. Caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo específico disso aqui, tá? E aí, maravilha, vamos dar um next aqui para networking. Observe, pessoal, que tem aqui as opções de configuração, de customização do cluster, mas não tem tantas opções, tá? É bem básico. A criação do cluster é bem básica, é bem simples via portal. Next. Bom, aqui é aquele ponto que eu comentei, né? Que Kubernetes é o modelo básico, né, de criação de Network Configuration, e o CNI é o modelo avançado, que seria o Azure CNI, tá? Então nós temos duas opções de configuração de Network Configuration aqui dentro do AKS, no Azure, tá? Quando eu utilizo o Basic, eu tenho poucas opções aqui, ó, tá? Eu não consigo configurar um range de IP para os meus pods, para os meus serviços. Eu não consigo selecionar, né, uma VNet já previamente criada. Então ele vai criar automaticamente aqui uma VNet para nós com um subnet, etc. Tá? Quando eu utilizo o Basic aqui via portal. Ou então eu posso utilizar o Advanced, que seria o meu Azure CNI. Maravilha? Bom, o que nós vamos fazer nesse primeiro momento? Vamos tentar criar um cluster com Azure CNI Advanced, tá? Naquela VNet que nós já previamente criamos, e vamos escolher aquela subnet CNI Portal Error, tá? O que eu quero explicar, o que eu quero demonstrar para vocês aqui, pessoal? É importante você entender a diferença desses dois caras e entender o seu cenário, a sua necessidade, para que você faça um planejamento. É importante você fazer um planejamento para a implementação do Kubernetes, do AKS, tá? O que acontece aqui, pessoal? Isso tem lá no blog, né, no post referente a esse vídeo, falando um pouco mais de detalhe aí, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui. Mas é importante entender que quando eu utilizo o Azure CNI, né, todo o pod ele vai utilizar um IP da minha VNet, da minha subnet. Então, quando eu utilizo Azure CNI, eu estou utilizando as melhores práticas e a sugestão da Microsoft como solução de Network Configuration, mas eu preciso entender que sim, eu tenho um ponto que é a questão de escopo de rede, de address space. Eu preciso ter um planejamento maior, um escopo maior, para que eu possa trabalhar com tranquilidade quando eu falo de quantidade de IP, tá? De possibilidades para o futuro, tá? Então é importante entender como que funciona isso e vocês vão entender aos poucos aí, tá? Bom, vamos tentar criar esse cara. Eu vou deixar tudo padrão aqui, pessoal, só para a gente ver o resultado disso aqui. Vou deixar aqui o nome que ele sugeriu, DNS Name Prefix. Private Cluster. Posso habilitar, tá, esse cara. No nosso caso, nós não vamos habilitar, tá? Porque senão a minha API do cluster Kubernetes ela vai ficar privada e eu não vou conseguir nenhum tipo de acesso externo. Então, ela tem que ficar desabilitada. Isso é só em caso que eu quero ter um cluster totalmente privado. Depois que eu crio o cluster, isso aqui não
até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não existe a possibilidade de você alterar isso aqui, tá? Isso também está falando lá no post do blog, tá? O Network Policy, nós não vamos trabalhar com esse cara, não vamos mexer com esse cara. E o HTTP Application Routing, esse cara não é indicado para ambientes produtivos. Portanto, não utilize esse cara, tá? Eu posso explicar o funcionamento dele num próximo vídeo, caso vocês queiram, então deixe um comentário no vídeo aqui ou lá no blog. Tá ok? Vamos dar um next. Eu poderia trabalhar, eu posso trabalhar na realidade com Azure Container Registry. E aí, cara, nesse momento não tem como eu habilitar aqui e tal, tá? Para integrar. Mas eu consigo fazer essa integração via CLI. E aí também é um vídeo que eu pretendo gravar para vocês. Eu posso utilizar o Container Monitoring e nesse caso eu não vou utilizar porque eu também pretendo fazer um vídeo específico de monitoramento do AKS. E aí, Azure Policy nós vamos deixar desabilitado. Eu vou dar um Next. Eu posso colocar uma tag aqui, ambiente, vamos colocar aqui dev, e ele vai taguear meu ambiente conforme a criação. Vou dar um Next. Ele vai validar aqui, né, as configurações que eu estou querendo aplicar. E aí ele vai liberar o botão de Create aqui para nós criarmos esse cluster. Maravilha, ele validou lá, né, todos os passos. Vamos clicar aqui em Create. Maravilha, ele começou lá, né, ele inicializou o deployment, ele está iniciando o provisionamento do nosso cluster. Vamos aguardar aí e ver o resultado. Tá? Bom, pessoal, tá aqui, ó. Ele apresentou um erro, né? Ele apresentou aqui um erro para nós. E o que quer dizer esse erro aqui, pessoal? Acho que está bem claro, né, para muitos aí. Que para que ele possa provisionar esse cluster nesse momento com 3 nodes de worker, esse cara ele precisa pré-alocar 93 IPs. E nós temos nessa subnet apenas 59 IPs, porque ele é um /16. Portanto, eu não consigo provisionar esse cluster nessa subnet. Tá aqui um ponto que eu estava comentando com vocês. Né? É muito importante que eu tenha isso aqui muito bem planejado. Agora vamos além. Imagine que eu tenha aqui um /25. Maravilha, tá? Eu conseguiria fazer o provisionamento desse cluster aqui, tá? Porque aí vai dar uns 100 e poucos IPs aí, tá? Com /25. Só que o que acontece, pessoal? Quando eu faço o provisionamento lá, maravilha, ele vai provisionar, vai lançar as 3 máquinas de work para mim. Maravilha, eu vou começar a trabalhar, vou começar a utilizar. Só que no momento em que eu for fazer um outscaling desse ambiente, eu posso enfrentar problemas, porque eu não vou ter IPs disponíveis para que eu possa escalar o meu ambiente. E eu vou mais além daqui a pouquinho com vocês. Então, vamos voltar aqui na criação via portal para a gente finalizar a criação desse cluster aqui. Então, vou colocar novamente o nome aqui, AKS-kubenet-portal. Agora vai ficar mais tranquilo aqui, porque a gente já viu um pouco, né? Então, vou escolher a versão do meu cluster. Eu posso escolher uma versão aqui anterior e fazer esse upgrade posteriormente, mas se eu tenho já essa versão, essa última versão estável, eu posso já instalar esse cara. Eu acho que faz mais sentido. Vamos alterar aqui o tamanho dessas instâncias. Vamos escolher aqui a B2, uma maquininha menor. Vamos dar um Next.
Deixamos com 3 nodes mesmo, um único node pool. Vamos deixar desabilitado o Virtual Nodes. O Scale Set nós vamos habilitar, porque nós precisamos escalar, né? É um cluster de AKS, de Kubernetes. Vamos avançar. Vamos deixar aqui criar o nosso Service Principal. Vamos deixar habilitado o RBAC aqui. Desabilitada a integração com o Azure Active Directory. E vamos avançar. Vamos deixar o Basic, tá? Vocês observem que eu não estou configurando nada de rede. Só o Network Configuration Basic, que é o Kubernetes, tá? Quando a gente fala de Kubernetes é Basic, quando a gente fala de Basic é a mesma coisa que Kubernetes. Maravilha? Nós vamos deixar desabilitado o Private Cluster, nós vamos deixar sem o Network Policy nesse momento, e nós não vamos habilitar o HTTP Application Host, porque esse cara ele não é recomendado para ambientes produtivos, né? Lembrem bem disso aqui, beleza? Vamos dar o Next. O monitoramento nós vamos desabilitar. Azure Policy desabilitado. Next. Vamos taguear esse ambiente. Ambiente de dev. Vamos dar um Next. Vai validar para nós as configurações que nós escolhemos. Validou. Vamos dar um Create. Bom, agora esse cluster ele deve ser criado, tá, pessoal? Não é para ter problema nesse momento aqui. Está submetendo aqui o deployment. Bom, vamos aguardar aqui que finalize esse provisionamento e aí eu volto com vocês. Bom, pessoal, terminou aqui a criação, tá, do nosso cluster. Eu vou clicar aqui em Go to Resource. Bom, temos aí o nosso cluster criado, né, tagueado aqui dentro do Resource Group RGAKS Kubernetes Portal. Status deu sucesso em HTOS conforme a gente configurou. Na minha subscription MSDN, né, a ID aqui da subscription, o Kubernetes version 1.18.8, a minha API server conforme configurada, configurado com o Network Type plugin, como a gente conversou, Basic e Kubernetes, tá? E com um único node pool lá. Maravilha? Aqui embaixo nós temos mais algumas configurações aí, tá? Configurações de rede, né? O nosso cluster ele não é privado, a nossa rede de pods, né? O nosso service, a nossa rede de service, né? O nosso DNS, né? Dos nossos serviços, dos nossos pods, e a Docker Bridge aí também, tá ok? E aí o HTTP Application Routing ele não está habilitado, conforme a gente fez. E também não existe aí a integração, não foi configurada a integração, o monitoramento do ambiente até esse momento, tá? Nós temos aqui as tags, maravilha, a parte de segurança. E aqui nós temos, pessoal, isso aqui é um pouco novo, esses recursos aqui. E aqui é como se fosse a dashboard do Kubernetes, tá? Existe uma dashboard do Kubernetes que a gente vai ver no final desse vídeo, né, como implementar ela. E o que acontece?
a Microsoft ela está descontinuando essa dashboard, né, nas versões mais novas, para as versões mais novas do Kubernetes, do AKS aqui no Azure. Então, ela está desenvolvendo esse recurso e você poderia utilizar, né, essa dashboard, essa solução aqui, para você poder gerenciar também aí os seus microserviços. Então, você tem aqui uma visão bem semelhante com o que você teria na dashboard Kubernetes lá. A gente vai ver depois também isso, tá? Então aqui, ó, workloads, services, e você consegue, né, adicionar, editar esses caras por aqui mesmo, tá? Então é legal isso aqui, ó. Tá aí, ó, um código aqui. Então é legal que dá para você fazer isso. Isso está em preview ainda, né? Mas é uma opção, tá? Que você vai ter aí para o futuro. Então aqui para baixo nós temos aqui o Node Pool. E aqui é um ponto que eu gostaria de comentar com vocês. Então, imagine que se nós tivéssemos, né, de fato, provisionado esse cluster num range de IP, né, num address space, limitado, aquele barra 25 lá que eu comentei com cento e poucos IPs. Esse cara, ele precisa de 93, mais ou menos, né, para fazer o provisionamento do cluster. E se nós tivéssemos feito um provisionamento, né, de um cluster com a configuração Azure CNI, né, Advanced, num escopo de rede pequeno, e eu precisasse, por exemplo, adicionar um node pool, eu não conseguiria, porque eu tenho só cento e poucos IPs. Ou se eu quisesse, por exemplo, fazer um scale desse cluster, né? Eu não conseguiria porque também eu teria um escopo pequeno. Nesse caso que a gente fez aqui, o nosso provisionamento utilizando aqui o Basic Kubernetes, tá? Independe do escopo de rede que você tem na sua VNet. Então, você consegue fazer, né, o scale de pods de serviços tranquilamente, porque a rede ela fica dentro do Kubernetes, essa rede quando fala de pods, tá? E aí ele vai utilizar só para os nodes o range que você tem de rede. Então é segmentado isso. E é importante o planejamento, porque isso não pode ser sobreposto, né? As redes não podem ser sobrepostas. A rede a rede, né, dos serviços aqui, eles não podem sobrepor a sua rede, a sua VNet. Como se você tiver também integração com o seu ambiente on-premise, você também não pode ter essa rede sobreposta. Por isso que eu estou falando desde o início do vídeo sobre planejamento. Então, maravilha, a gente não tem aqui muita limitação quando a gente está utilizando aqui o Basic para implementação a nível de pods, de serviços aqui dentro do cluster, porém nós temos a limitação da VNet. Então é importante também que seja bem planejada a VNet, a subnet que vai ficar o seu cluster, para que você não tenha problema lá no futuro. Esse assunto aqui é um assunto muito importante, né, que você precisa dar a devida atenção. Não pode ter sobreposição dos ranges de IPs, nem da sua rede virtual aqui dos pods, services, com a sua VNet, e também não pode haver essas sobreposições com o seu ambiente on-premise, caso você precise conectar esses dois mundos e que caso você precise de integrações. Então é um ponto muito importante que você tem que pensar bastante. Então o que eu preciso definir? Eu preciso definir qual network type plugin eu preciso utilizar. Ambos podem ser utilizados para ambiente produtivo, mas eu preciso me planejar para que eu não tenha problema lá na frente. A Microsoft ela indica utilizar o Advanced, que é o Azure CNI, tá? Mas para utilizar o CNI, você tem que ter um ótimo
planejamento, beleza? Bom, voltando aqui no Node Pool, nós temos três opções. Opção de Scale, então eu posso configurar aqui via portal o Auto-Scale, né? Ou manual. Eu posso fazer o upgrade das configurações dos nodes. Para isso, eu preciso que o meu cluster, né, o meu master esteja atualizado. E aí eu posso deletar o node. Para que eu delete esse node, para que eu delete esse agent pool, para que eu delete esse node pool, eu preciso ter um outro pool e o meu system, né, as configurações do meu node sejam transferidas, meu system precisa ser transferido para o outro pool, para aí sim que eu possa, né, deletar esse pool aqui. Então é um ponto importante também que vocês possam estar apanhando um pouquinho aí para deletar de repente aí um node pool. Então eu preciso transferir o meu system para outro node pool e aí sim eu consigo deletar esse cara. E aí eu tenho algumas configurações aqui, né, que seria o meu RBAC. Então, como eu falei, depois de criado o cluster eu não consigo alterar esse cara, porém eu consigo habilitar ou desabilitar a integração com o meu Azure Active Directory, tá? E aí eu consigo também fazer o update do meu cluster aqui, utilizando esse item. É que aqui nós já estamos, né, na última versão, então eu não tenho mais opções aqui nesse cluster para atualizar, tá ok? Isso pode depender da sua subscription, tá, pessoal? As versões que vai aparecer para você também. E aí nós temos aqui a questão de scale, tá? É normalmente alterada aqui no Node Pool. Temos aqui as configurações de network, tá? Aquelas configurações que nós visualizamos aqui no overview, as mesmas coisas. Posso alterar aqui o Network Options e habilitar o meu HTTP Application Routing. Eu devo fazer isso? Né? Pense nisso. Para efeito de teste, né, ambiente de desenvolvimento, HML, né, etc. Cara, POC, fique à vontade. Mas para produção, evite habilitar esse cara aqui. E aí nós temos algumas outras configurações aqui que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, tá? Que não que não sejam tão relevantes, mas os pontos mais importantes aqui eu já mencionei. E aí tem a parte de monitoramento, que vamos falar num próximo vídeo aí, num futuro vídeo, tá? Então nós podemos ter todo um monitoramento aqui do nosso cluster, do nosso AKS, dos nossos microserviços, através do Azure Monitor aqui no próprio Microsoft Azure, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Eu demonstrei para vocês aqui como que faz a criação de um cluster via portal, tá? Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu fechar. Aqui em Kubernetes Services, deixa eu clicar aqui, pegar aqui o nome desse cluster. Vamos aqui em Resource Groups. Vocês vão ver que legal aqui, ó. O que acontece? Quando eu crio um cluster, né, quando eu crio um AKS, eu escolhi lá o meu Resource Group. E o que ele faz? Ele vai e cria um novo Resource Group, né? Com o nome do Resource Group que eu tenho aqui, ó, RGAKS Kubernetes Portal. Coloco o nome do cluster, a região. E o que acontece? Esse Resource Group é gerenciado pelo AKS, tá? Então, esse Resource Group é do Node. E aí eu tenho os recursos aqui criados no provisionamento do cluster, tá? Então, ó, eu tenho aqui criado um Public IP, eu tenho o meu Network Security Group, eu tenho aqui a tabela de roteamento, eu tenho aqui o Virtual Machine Scale Set, eu tenho uma VNet. O que aconteceu quando nós criamos o AKS via portal? E não tinha muitas configurações de rede. Cara, ele foi lá e criou
uma VNet com uma subnet e me disponibilizou aqui. Tá? É o melhor modelo, é a melhor forma de se criar um AKS no modelo Basic? No meu ponto de vista, não, porque nós não temos muita customização para criar via portal esse cara. Então eu vejo que não é o melhor cenário criar um cluster AKS via portal, tá? E eu acho que fica muito mais interessante criar via Azure CLI, Terraform, etc. Tá? E aí ele cria também um load balancer. E esse load balancer é do tipo standard. Ah, Luiz, mas pessoal, mas ele cria no modelo básico do AKS lá do Network Plugin, ele só cria load balancer standard. O load balancer standard ele é pago. Eu quero utilizar o Basic. Cara, você consegue utilizar o Basic, tá? Você consegue também utilizar o Basic, mesmo que você utilize o modelo de rede Network Plugin Basic. Mas isso você precisa fazer customizando via CLI, tá? E a gente vai fazer uma criação dessa também. Maravilha? Então ele faz aí toda a criação do load balancer, as suas configurações. Um item que eu queria mostrar para vocês aqui é o agent pool do Virtual Machine Scale 7. Você consegue aqui ver todo o gerenciamento dos nodes. Então é interessante que você possa ver aqui também que é criado algumas tags, tá? É criado algumas tags aqui, né, para alguns recursos do AKS. E é importante que você não altere essas tags aqui, porque são tags que o cluster, né, ele, por ser uma solução PaaS, ele utiliza essas tags aqui para fazer todo o gerenciamento de node, de recurso do seu cluster. Vocês vão observar que ao momento que eu apago o meu cluster ou o meu AKS, ele vem aqui e destrói todos esses outros recursos automaticamente, tá? Então é importante que você não altere esses recursos, esses itens aqui. E aí aqui eu tenho a visualização, né, das minhas máquinas, dos meus nodes, tá? Então se eu quiser acessar um node, eu consigo acessar isso aqui, caso eu tenha gerado o CLI ou meu SSH, lá, minha chave, né, minha key. Então eu consigo, tenho aqui os IPs, tem todas as informações aqui, ó, as tags, né? Então eu tenho essas informações aí. Eu tenho aqui a camada de rede, né? As configurações de rede. Então ele criou o Network Security Group e atachou na camada de subnet, né? Ele não fez isso na interface de cada item, ele faz isso na subnet. E ele faz todo o gerenciamento de regras, e caso haja necessidade, ele vai fazer isso. Então, é importante que você entenda isso. A parte de scaling, né, o tamanho, etc. aqui, tá? O disco, né? E aqui, cara, é interessante, né, você observar que ele criou aqui um disco Premium SSD e com 128 GB é o melhor modelo, é o melhor tamanho, né, que você tem aqui para a sua solução, tá? Eu consigo customizar isso via portal? Não consigo. Então, por isso que a gente fala que trabalhar com Azure CLI, Terraform, uma solução de automação vai ser o melhor cenário para vocês aí, trabalhar com AKS, tá? Então, pessoal, como que eu posso trabalhar com código, com o CLI aqui? Eu posso trabalhar pelo próprio portal, né? Tem aqui, ó, Cloud Shell aqui. Então eu posso trabalhar, eu posso criar cluster por aqui mesmo, né? Não tem problema nenhum. Tá? Eu posso criar, eu posso trabalhar por aqui. Deixa eu só voltar aqui no AKS. Maravilha. Bom, como que eu faço para mim acessar esse cluster, pessoal? Eu vou clicar aqui em Connect.
Tá? Eu estou com o Shell aqui aberto, Cloud Shell aberto. Vou clicar em Connect e vou copiar isso aqui, ó. Tá? Vou copiar aqui minha credencial. Ou melhor, vou setar a minha subscription. Eu posso ter mais de uma subscription na minha conta. E vou colocar aqui a minha credencial. Tá? Tá falando que existe. Dá um yes aqui para ele substituir isso aqui. Bom, beleza. Vamos ver aqui se funcionou. kubectl get nodes. Aqui a gente vai exibir os nodes, tá, pessoal? Vamos ver se funcionou aqui. Tá aí, ó. Ele exibiu os nodes para nós. Deixa eu dar um ls aqui. Então ele exibiu para nós aqui os nossos nodes, tá? Então aqui eu já posso trabalhar com o meu Kubernetes, tá? Eu poderia estar provisionando um AKS por aqui. Então eu posso trabalhar por aqui, não tem problema nenhum, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar um novo cluster utilizando o Network Type Plugin Basic, que é o Kubernetes, tá? Só que nós vamos fazer isso via Azure CLI. E aí vocês vão ver como que funciona isso na prática aqui com Azure CLI. Então aqui eu já tenho, né, todos os scripts prontos, tá? Essa primeira camada aqui é uma camada que nós vamos guardar algumas variáveis de ambiente aí. Então nós vamos salvar aqui, ó, post criar AKS Kubernetes. Então nós vamos criar primeiro um AKS, um cluster Kubernetes AKS com o plugin Kubernetes, tá? Então nós vamos salvar aqui todas as variáveis, aqui para baixo também são variáveis, tá? E como que eu faço para executar esses códigos, pessoal? Eu tenho duas opções aqui, na verdade três opções. Eu posso utilizar o próprio portal, tá? Como a gente estava fazendo nesse momento. Eu posso utilizar o meu Linux, então eu preciso ter o Azure CLI instalado no meu Linux, tá? Ou até mesmo no meu Windows, não tem problema nenhum, funciona também. E aí eu posso também utilizar o Cloud Shell direto no meu VS Code, aqui no Visual Studio Code, tá? Então eu vou dar um Ctrl Shift P e vou aqui ó, utilizar Open Bash em Cloud Shell. Ele vai abrir aqui para mim um Cloud Shell. O único ponto que eu tenho aqui, pessoal, é que é um pouco lento. Eu acho meio lento o Cloud Shell aqui no VS Code, tá? Mas funciona, tá? Para logar aqui ele é um pouquinho lento. Tá aí, ó, logou. Já estou conectado lá, ó, Cloud Drive, tá? E aí nós vamos começar a fazer o que, pessoal? Vamos guardar as variáveis aí. Vamos criar as variáveis aqui de ambiente, tá? Na minha subscription, região, resource group, subnet name, vnet name e o resource group da vnet, tá? Vamos lá. Nesse momento, acho que a gente nem vai utilizar isso aqui, né? Essa variável, mas tudo bem, não tem problema. Vamos colocar aqui. Tá aí, tá salvo. Vamos agora armazenar aqui, né, as variáveis da subnet, tá? Subnet ID, né, na realidade. Vamos pegar aqui a última versão estável do AKS, tá? Vamos guardar isso aqui também numa variável. Vamos gerar aqui também uma variável pro cluster, pro nome do cluster, né? E a gente está utilizando aqui o random, que ele vai gerar um número aleatório aí para que
para que se eu quiser utilizar isso aqui em alta escala, eu não tenha problema de gerar um nome igual, né? Então, é interessante isso também. Vamos exibir esse cara aí só para vocês estarem vendo, que é exatamente o nome que a gente vai criar lá depois. 10847 aqui o final, tá? E aqui nós temos o script de criação do cluster, tá? Pessoal, cara, como que eu faço para lembrar, né? E para saber todos esses códigos, esse monte de comando? Cara, tem a documentação. Então tá aqui, ó, se você for no Google lá digitar a ZKS Create, vai aparecer essa documentação para você no primeiro item lá. E aqui, cara, vai ter uma porrada de opções, ó. Vai ter uma porrada de opções, tá? E aí, se você clicar aqui, por exemplo, em a ZKS Create, você vai ver que tem cara, tem um monte de opções aqui, ó, tá? Para habilitar. Então, você tem lá o name, tá? Que é o nome do cluster, o resource group que você vai utilizar. Você pode atachar o cluster na criação já no Azure Container Register, tá? Desabilitar lá o RBAC, né, o DNS do seu cluster. Cara, tem uma infinidade aqui de opções. Tem aqui, ó, Load Balancer SKU, eu posso utilizar o Basic ou Standard. Tem aqui, ó, a configuração do Network Plugin, né? Nós vamos utilizar o Kubernetes nessa criação. Posso utilizar o Azure, que é o CNI, que é o Advanced, né? Então, cara, tem um monte de opção aqui. Eu acho que vale muito a pena, né, vocês darem uma olhada nisso aqui, para que vocês possam criar o seu cluster aí e customizar aí, né, o que você precisar, tá? Vamos voltar aqui. E aí tem aqui todas as opções que nós estamos configurando, né? Algumas opções nós estamos pegando de uma variável salva já, tá? Então, o nome do cluster, o nome do resource group, a subscription, o DNS a gente está setando na mão. O nosso DNS do Service IP, a gente está colocando aqui, né, as configurações. Docker Bridge. A versão do AKS a gente está pegando de uma variável. O location também de uma variável. O plugin, o Network Plugin, é o Kubernetes, ó, tá? Que é o basic lá que a gente criou. E o legal aqui, nesse script, a gente está fazendo também a criação, né, e está customizando o disco do Node. Então, o nosso Node ele vai ter 500 GB o disco, tá? Vocês lembram que lá no portal nós não tínhamos essa opção e lá era criado o cluster com 128 GB o disco, tá? Então aqui a gente está setando o tamanho do Node, o size do Node. Estamos configurando a rede do pod, a rede do service, tá? Então a gente está configurando tudo aqui, né? É tudo customizado. Quando eu trabalho com Kubernetes, eu tenho a possibilidade de trabalhar com a rede do pod, né? Porque isso vai ficar dentro do meu cluster, vai estar gerenciado dentro do meu cluster. Quando eu utilizo o Azure CNI ou Advanced, esse cara não tem necessidade, porque o seu pod vai utilizar um endereço de IP da sua VNet, da sua subnet, da subnet que estiver alocado o seu cluster. Por isso que eu falo muito de planejamento, tá? Para vocês se planejarem para fazer, para provisionar, né, para criar uma estrutura de AKS Kubernetes, tá? É importante o planejamento, pessoal. É importante, tá? E esses detalhes aqui, cara, são detalhes que vocês não vão achar facilmente na internet. Por isso que é importante assistir esse vídeo também por completo. E caso você esteja gostando, deixa o like e o comentário aqui no vídeo, tá? Bom, o Load Balancer nós estamos configurando aqui com o Basic. Lembra que a hora que a gente
fez o provisionamento lá no portal, ele lançou ele fez o provisionamento com o Load Balancer Standard, né? E aí aqui, de repente, eu quero uma solução mais econômica, eu posso utilizar o Basic, né? Um Load Balancer Basic, que eu vou conseguir entregar o que eu preciso, tá? Só que com um custo menor, porque eu estou utilizando um Load Balancer Basic ou vários Load Balancers Basic, tá? Quando eu lanço um cluster, né, com Load Balancer Basic, o outbound desse cluster ele vai ficar dinâmico. Então, o IP de saída desse cluster ele vai ficar dinâmico. Existe uma solução para isso, tá? Normalmente, quando você tem um cluster de Kubernetes, você precisa fazer algumas integrações. E aí, para fazer essas integrações, normalmente você vai precisar de um IP estático. E dá para fazer. Existe uma solução para você fazer isso via Kubernetes. Né? Você vai criar um serviço de outbound e esse cara ele vai deixar um IP estático para que você possa fazer essa integração. Caso vocês queiram ver esse vídeo, essa solução, deixe um comentário que eu posso fazer um vídeo demonstrando isso também. Tá ok? E aí, nesse caso aqui, pessoal, eu estou habilitando, né, Enable Cluster Autoscaler. Então, eu estou habilitando aqui o autoscaler do meu cluster, dos meus nodes. É importante que você entenda isso, né? Quando a gente fala de Kubernetes, nós temos duas camadas de autoscaler, né? Temos a camada de node, de infraestrutura, né? E nós temos a camada de serviço, de pod, de aplicação. Então é importante que você entenda que quando você for trabalhar com AKS, com Kubernetes, você precisa tratar essas duas camadas para que o seu ambiente seja escalável de fato, tá? Esse é um ponto que eu pego muito por aí no mundão, né, que foi feito totalmente de forma errada. Né? Muitas vezes o seu cluster, os seus nodes, né, os seus workers, eles estão configurados sim para escalar, porém isso não acontece porque está faltando configuração a nível de Kubernetes. Bom, e aí o que acontece, pessoal? Nós estamos aqui colocando node count como 2, eu poderia alterar isso aqui, né? Eu poderia colocar um outro número aí, x, né? Eu estou colocando aqui o mínimo de 2, então ele vai lançar o meu cluster com 2 nodes, e aí esse número, o mínimo, ele não pode ser menor do que o count, tá? Então é importante que você entenda isso. O max count ele vai escalar até 3 nodes, tá? Ele vai lançar com 12, mas ele pode escalar até 3 nodes aí nesse cluster. Então eu estou pegando aqui o ID da minha subnet e também estou utilizando uma chave previamente criada que está no meu home, né, no SSH, e essa chave, a ID RCA, .pub. Essa chave aqui eu criei, eu deixei ela criada previamente, tá? No meu ambiente. E eu tenho aqui a tag ambiente dev. Perfeito? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos pegar esse diretório aqui. Vamos dar um CD aqui, ó. CD ls. Tá aqui, ó. A chave ela já está criada, tá? Se você digitar no Google aí como criar uma chave, né, um par de chaves com SSH Keygen, cara, é simplesinho, tá? Não vai ter segredo. Bom, pessoal, tá aí. Nós temos o código pronto. Vamos copiar aqui, ó. Se eu consigo copiar aqui, copiar. Vamos colar. Tá? Valida aí todas as informações. E vamos dar um Enter aí. O que ele vai fazer? Ele vai criar a Service Principal, porque a gente não customizou a Service Principal. E vai começar a criar o meu cluster. Vamos ver aqui, ele deu um erro. Mínimo new limit request. Ah, tá, ele tá dando problema de limite, né, desse recurso aqui.
Vamos ver. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar o outro cluster, só para mim não pedir mais recurso. Vamos ver se vai funcionar. Vamos deletar aqui, ó. Vou apagar esse cluster aqui. Se bem que eu posso alterar o tamanho da máquina aqui. Vamos ver se altera no tamanho da máquina. A gente consegue criar esse cara. Deixa eu pegar a que tem aqui, ó. Vou pegar essa aqui, ó. Vamos alterar. Ver se a gente consegue criar com esse tamanho de máquina aqui. Deixa eu dar um clear aqui. Vamos ver se agora vai, pessoal. É isso, pessoal. Trabalhar com tecnologia, trabalhar com código, pode acontecer isso aí, mas se bem definido e se souber aí ler os erros, os códigos, a gente consegue sair do outro lado. Então tá criando aí, tá em running, quer dizer que tá rodando, né, o código. Vamos aguardar aí, vamos ver se a gente consegue criar esse cluster aí. Tá? E aí, para não ter problema, depois que a gente criar esse cluster, a gente revisita ele lá, visita ele, e na sequência a gente vai apagar para que a gente não tenha nenhum tipo de problema com limite de recurso na subscription aí. Essa subscription é uma subscription de MSDN, né, que eu recebi através do MCT. Então essas subscription normalmente são um pouco limitadas aí. E aí pode ter esses contratempos aí, tá? Faz parte. Vamos aguardar finalizar a criação aqui, eu volto com vocês. Bom, pessoal, finalizou a criação do nosso cluster, tá? Então ele gera aqui, né, algumas informações, né, da criação do nosso cluster. Eu acho que é interessante você salvar, né, esse tipo de informação para que você possa revisitar isso aqui caso você tenha necessidade e até utilizar isso já dentro da sua documentação. Então acho importante você salvar isso aqui, tá ok? Bom, como que nós podemos fazer? Deixa eu limpar a tela aqui. Como que nós podemos fazer para acessar esse cluster agora? Com o outro cluster, nós fizemos o acesso via portal lá, tranquilo. Então, como que eu faço para acessar esse cluster, né, aqui da minha máquina, via VS Code ou até mesmo via Linux, né? Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou criar o meu config aqui na máquina. Então, vamos lá. Que nós estamos recuperando algumas informações lá das variáveis também, né? Vamos copiar aqui. Pessoal, só lembrando, todo esse código, todas essas informações, eu vou deixar público lá no meu GitHub, tá? Esse link ele vai estar no post do blog também. Então, caso você esteja assistindo esse vídeo, você pode pegar o link lá no post. Tá aí. Vamos tentar agora dar um kubectl get nodes. Tá aí, ó. Provisionou lá para nós o cluster e tá aqui os nodes, tá? Como a gente fez lá, né, na configuração, o mínimo de
o count e o mínimo de 2 nodes, o que ele fez? Ele provisionou exatamente o que a gente pediu, 2 nodes. E aí ele pode escalar, né, pro max count aqui para 3, caso haja necessidade, porque o meu autoscale ele está habilitado, tá? Porém, como eu falei, precisa de mais itens, precisa de mais configurações para que de fato o seu ambiente escale, tá? Então você precisa aí de HPA, você precisa de limit, né? Você precisa dessas configurações para que você possa escalar o seu ambiente como um todo, coisa que eu vejo por aí não acontecer, tá, pessoal? Um ambiente produtivo. Tá? Então, muito cuidado com esses itens aí. E tá aí. A gente teve lá todas as configurações, tivemos acesso aqui ao nosso cluster mais uma vez. Vamos voltar aqui lá para a dashboard. Vamos dar um refresh aqui, que a gente apagou aquele outro cluster. E tá aqui, ó. Nós criamos lá o nosso cluster Kubernetes AKS com qual nome aqui, ó? Vamos pegar aqui a variável que vamos dar um eco nela aqui, ó. Ó, 10847, certo? Vou voltar aqui, ó, 10847, beleza? Vamos clicar nesse cluster e vamos dar uma olhada aqui nas configurações no overview, até porque a gente já conhece todos os outros itens, as outras configurações. Então a gente criou um cluster na última versão, que é a versão mais estável. O nosso API server, que nós configuramos lá, customizamos. O nosso Network Type Plugin, o Basic, que a gente customizou isso aqui, a gente queria isso aqui. Então, nós configuramos para que isso acontecesse. Um único node, pool, as nossas tags, né? Node pool, agora ele está com o meu autoscaler habilitado. Se eu vier aqui em scaler, eu vou ter isso habilitado, configurado, tá? Configurações eu não posso alterar porque ele já está na última. Meu RBAC ele está habilitado. E a minha networking, eu tenho as configurações dos meus pods de rede, né? As configurações de rede do meu pod. Eu tenho as configurações de serviço, né? Eu tenho as configurações de DNS, né? Do meu ambiente de container, pod, e a Docker Bridge lá do meu Docker, dos meus pods, tá? E aí, pessoal, acontece a mesma coisa na criação aqui. Se eu vier aqui em Resource Group, vocês vão ver que sumiu aquele outro Resource Group lá, porque nós apagamos o cluster e automaticamente ele apaga o Resource Group secundário, tá? Ele faz esse delete aí. Então vamos copiar aqui, ó. Aí, tá aí. Então tá aqui o RG do nosso cluster, do nosso AKS, tá? Que a gente acabou de ver. E aí o Resource Group secundário que o cluster cria automaticamente aí. E aí você vai observar, né, algumas diferenças aqui. Lembra que lá naquele outro cluster que a gente criou via portal tinha uma cacetada de recursos? Algumas configurações? Porque ele criou uma VNet, aqui nesse caso ele não criou VNet, ele não criou load balancer, né? Apesar dele estar utilizando o load balancer basic, ele não cria um load balancer, nesse caso aqui. Porque quando ele cria load balancer basic, isso fica gerenciado pelo AKS, né? E você consegue depois criar serviços utilizando o Load Balancers Basic, setando o IP público estático, tá? Você consegue fazer isso aí e você pode utilizar para ambientes produtivos. Vai depender da sua necessidade e do seu budget, né? Questão de custo. Load Balancer Basic você não paga, Standard você paga. Óbvio que tem algumas diferenças técnicas e você precisa ver isso, olhar com carinho também para esses itens aí, tá?
E aí, pessoal, aqui ele criou o Network Security Group, o Route Table, né, e o Node Pool. Tá? Vamos clicar aqui em Node Pool. Vocês vão observar que ele tem lá as tags, ele criou todas as tags lá de gerenciamento do cluster, dos nodes, né? Então tá aí. E aqui nós temos uma configuração legal, né, importante, que é a configuração de rede dos nodes, tá? Então todos os meus nodes foram alocados em uma VNet previamente criada, uma VNet que a gente criou anteriormente. Então essa VNet, ó, tem a subnet AKS, Kubenet Basic, né, que a gente está utilizando nessa criação, é feita via CLI. Então, nós observamos aqui que, de fato, ele fez o que a gente pediu aqui, ó. Né? Nós pedimos para que ele configurasse com o Kubenet, que é o Basic, e ele configurou na nossa VNet, Subnet ID lá, conforme a gente pediu na configuração, tá? E é interessante que esses nodes, eu posso acessar esses caras, se eu clicar aqui em Instance, clicar aqui, ó, eu tiver um baixo, eu tiver um jump aqui nessa rede, nessa VNet, eu posso alcançar esses caras aqui, né? Acessar via SSH, utilizando, utilizando a minha chave, tá? Então é interessante, é bacana também, que vocês saibam que existe essa possibilidade para troubleshoot, análise de algum tipo de problema, etc., que vocês possam ter. Existe a possibilidade, tá ok? Bom, pessoal, vamos para a criação do outro cluster. Deixa eu voltar aqui, ó. Sources. Vamos tentar criar sem apagar. Vamos ver no que vai dar. Então, vamos para criar aqui o AKS com Cyanar. Vamos tentar criar sem apagar. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um novo shell, porque eu tenho várias variáveis já salvas nesse shell aqui, e aí eu posso ter problema com variáveis de ambiente. Então eu vou fechar esse shell, vou fechar ele e vou abrir um novo shell. Vou guardar e logar aqui. A criação ela é bem parecida, tá, pessoal? Vai ter alguns itens, alguns pontos que a gente vai customizar mais aqui, por exemplo, tá? Tá aí. Vou limpar aqui, beleza. Vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? A mesma coisa. Vamos salvar as nossas variáveis de ambiente, tá? Subscription, região, resource group, subnet name, vnet name. E vamos salvar agora, que isso aqui é importante, o resource group que está a nossa VNet. Vamos voltar aqui no portal um minutinho, ó. Você pegar a VNet, ela está num resource group diferente do resource group que vai ficar o nosso AKS, ó, tá? Então vocês vão entender já já o porquê disso aqui. Então vamos pegar aqui, vamos salvar outra variável aqui da camada de rede, né, que seria os IDs. Maravilha. Vamos salvar lá variável de ambiente da versão, né, do AKS. A do nome do nosso cluster, mesmo esquema. O legal de código é que fica fácil para criar várias vezes, né? Vamos dar um eco aqui. Aí, ó, criou já um número totalmente diferente. E aqui, pessoal, o que nós vamos fazer nessa criação de cluster? Nós vamos customizar o nosso Source Principal. E isso é uma recomendação que eu faço para vocês.
É importante que vocês tenham, né, a criação do seu Service Principal, né? E esse Service Principal, onde ele fica? Ele fica aqui no Azure Active Directory, tá? E aí, o que é esse cara? Quando você chegar aqui no Azure Active Directory, você não vai encontrar esse cara como Service Principal, você vai encontrar ele como App Registration, tá? Aqui em All Applications. Aqui, ó, tem vários caras criados aqui, ó. Tem vários caras criados. Porque foram caras que foram criados automaticamente. E isso aqui é complicado, né? E é perigoso, vamos falar assim. Porque vai ficando, pessoal, né, recurso aqui esquecido, perdido. Então é importante que vocês possam criar de forma customizada esse cara para o cluster de vocês. E assim você tem um gerenciamento maior e sabe para que é, para que serve, de qual cluster é esse Service Principal. E esses caras eles não vão ficando posteriormente perdidos lá, né, no seu Azure Active Directory, tá? Então é interessante que você faça a criação do seu Service Principal de forma prévia aí, tá? Então aqui nós vamos copiar esse código, tá? AZAD SP de Service Principal Create, né? For RBAC. Vamos copiar esse carinha aqui. E a gente vai dar um nome para ele aqui, ó. Esse traço N aqui é o nominho dele aqui, ó, tá? Não, deixa eu dar uma limpada aqui. Tá aí. Esse cara a gente vai copiar agora, tá? Não se preocupem que eu vou apagar esse cara depois. Então não tem perigo, tá? Vocês terem essa informação. Esses caras nós vamos utilizar posteriormente. Por isso que eu deixei aqui, ó, salvar informações para utilização, tá? Nós vamos usar o App ID, tá? E a senha. Normalmente vocês podem utilizar esse cara também no seu Terraform, pessoal, tá? Bom, vamos lá. O que nós vamos fazer? Isso aqui é um passo importante, tá? Nós vamos dar permissão lá no nosso Resource Group. Deixa eu voltar aqui, ó. Resource Group. Aqui, ó, nesse Resource Group aqui, ó, RG Venet AKS. O nosso cluster, o nosso AKS, ele precisa ter acesso a esse Resource Group, tá? Então, por isso, ó, vai ficando perdido aqui, ó, os Service Principals da vida aí, ó. E aí, como que você identifica o que é isso aqui, né? Então, é complicado. E aí, pessoal, ele precisa ter acesso aqui, tá? Ele precisa ser owner. Então, para que eu possa criar um cluster customizado, atachando numa VNet previamente criada, o meu Service Principal precisa ter acesso ao Resource Group dessa VNet. Então, como que a gente vai fazer isso aí? A gente vai pegar aqui, ó. Vamos pegar o ID aqui, ó. Pegar o ID. Vamos copiar. Tá aqui, ó. Deixei comentado aqui, ó. Service Principal ID. Vocês vão ter acesso lá no GitHub lá, tá? Então, vamos copiar esse cara aqui agora. Tá aqui, ó, na variável de ambiente. E vamos colar aqui, ó. Nós vamos dar acesso para esse cara aí. Lá naquele Resource Group. Maravilha. Vamos voltar aqui, ó. Vamos ver se já foi. Um refresh aqui. Não. Tá aí, ó. A gente deu acesso aqui no Resource Group. Voltando em Overview da VNet. Tá? E esse acesso ele precisa ser o quê, pessoal? Precisa ser owner. Tá? Aqui, ó. Beleza? Bom, vamos voltar aqui no código. E aí,
mesma coisa. A ZAKS create, né, a variável lá do traço name aqui, do name, do resource group, da localização que é a east-west, da versão do meu Kubernetes, da subscription. Eu vou utilizar a mesma chave, tá? Para que eu possa acessar via SSH, caso um dia eu precise, usar a mesma chave. E aí eu preciso colocar, né, a service principal aqui, porque eu estou setando, eu customizei isso, então eu preciso colocar aqui aquelas informações lá. Então, vou copiar aqui o app ID, né? A gente vai utilizar esse cara para criar o cluster. Ou melhor, nós vamos utilizar esse cara no cluster, né? Para gerenciamento aí do cluster. Tá aí. E aí, pessoal, outra coisa que a gente está fazendo diferente aqui. A gente está trabalhando com Network Plugin Azure CNI ou via portal Advanced, tá? E aqui no Load Balancer, nós estamos trabalhando com Load Balancer SKU Standard, beleza? Lembrando que Standard é pago. Tecnicamente falando, tem várias diferenças. Lá no blog tem um link com a documentação para vocês darem uma olhada. Tá? Aí o Outbound nós estamos criando também um Outbound Type Load Balancer. VNet Subnet ID está aqui a variável de ambiente. Estamos setando configurações de rede do nosso service do Kubernetes, do AKS. O DNS do service nós estamos setando aqui também. Procurar não colocar aqui o primeiro IP do range, tá, pessoal? Escolha um outro IP aí, mas não coloque o primeiro IP. O Docker Bridge, estamos configurando aqui também. O tamanho node size da VM, estamos colocando. E aí estamos também habilitando o autoscaler. E dessa vez nós estamos colocando o max com 5 nodes e o mínimo com 2, node count 2 também, tá? E aí estamos colocando também aí uma tagzinha aí no ambiente, nas configurações, beleza? Vamos tentar criar, vamos ver se vai rolar. Lembrando que na outra criação a gente enfrentou um problema de limitação de recurso no ambiente, né? Na minha conta, né? Então vamos ver se com esse tamanho de máquina aqui vai rolar, né? Senão a gente mata o outro cluster e cria. Vocês vão observar aqui que ele não vai falar nada de Service Principal, então ele vai rodar direto, ó, running, tá? Vamos aguardar e finalizar a criação do cluster e a gente já volta com vocês. Bom, galera, terminou aqui a criação do cluster, tá? E aí, mais uma vez, né? É importante que vocês salvem, né? Toda essa saída aqui do código, tá? Eu recomendo que vocês utilizem isso também como documentação do ambiente de vocês aí, tá? Salva essa saída e anexa junto à sua documentação aí do ambiente que futuramente possa ser útil para vocês aí, tá ok? Bom, finalizamos a criação. Vamos voltar lá para o portal, para o console. Vamos voltar aqui em All Services, Kubernetes Services. E aí nós temos aqui agora dois clusters. Então nós temos o cluster que a gente criou com o Network Plugin Kubernetes, né, que é o Basic. E nós temos aqui um cluster AKS com o Network Plugin Azure, que é o CNI, que é um plugin advanced, tá? Vamos dar uma olhada nesse cluster. As configurações, pessoal, são basicamente as mesmas, tá? Que nós escolhemos tanto para um cluster quanto para outro.
Tem lá o seu API Server Address, né, que a gente configurou. Tem lá o seu Network Type Plugin configurado. Nós configuramos o Advanced, o Azure CNI aqui nesse caso. Então tá aí, né, todas as configurações. Temos aqui o Node Pool, né, conforme a gente configurou, né, com a máquina B2S, com 2 nodes, né, o count node lá com 2 nodes. O scale, nós habilitamos o auto-scaling, nós colocamos mínimo de 2, máximo de 5. Configuration, não temos como fazer upgrade, porque na minha conta eu só tenho até essa versão do Kubernetes. O nosso RBAC nós deixamos habilitado, o Azure Active Directory nós deixamos desabilitado. Temos aí as configurações de scale, network com a HTTP Application Routing desabilitado, lembrando que essa opção não é utilizada em ambiente produtivo, tá? Não é recomendado, então tá aqui. Importante que você saiba disso. E tá aí, as configurações Advanced Azure CNI, a rede, né, do nosso service, dos nossos services, do nosso DNS, o Docker Bridge, tá tudo configuradinho, bonitinho, tá? Nosso monitoramento não foi habilitado, tá? Nós não configuramos o monitoramento para esse ambiente. Eu pretendo fazer um vídeo específico disso. E também, vamos voltar aqui, ó. Mesma coisa, tá? Aconteceu aqui a mesma coisa falando de Resource Group. Resource Group. Então tá lá. O Resource Group que a gente tinha criado já previamente, tá? Eu já tinha criado, né? Para adiantar o vídeo. E aqui o Resource Group que o nosso cluster AKS, né, gera. Ele cria isso aqui, ele gerencia esse Resource Group. E aí também está lá todos os seus recursos. Aqui ele criou o Network Security Group, ele criou o Virtual Machine Scale Set, ele criou o Public IP e criou lá o Load Balancer. Nesse caso aqui, nós criamos um Load Balancer Standard. Beleza? Se nós clicar aqui no Node Pool, vamos clicar aqui no Virtual Machine Scale Set, e aí as mesmas configurações, tem lá as tags, né? Dá para a gente ver as instâncias, as configurações de rede, né? Nesse caso aqui a gente não customizou a camada de disco, então aqui ó, 128 GB, se a gente for lá no outro cluster, né, vamos lá no outro cluster, ó, a KS aqui, deixa ele pegar aqui, ó, KS cluster, aqui ó, Kubernetes. Vou pegar esse cluster aqui, ó, vamos aqui no Virtual Machine Scale 7. Se você for ver aqui, ó, pegar um node, posso vir aqui em discos também, né? Aqui, ó, mais fácil. Tá aí, ó, 500 GB, que foi o que a gente fez lá na criação do AKS Kubernetes. A gente customizou o disco aqui, ó, dos nodes. Então, cada node, né, ele recebe lá um disco de 500 GB, né? E é isso, pessoal. É basicamente isso aí, tá? É a imagem de referência, no caso aqui, ó. E aqui, se eu ver a instância, eu vou ver o disco de cada instância, que também é de 500 GB, tá? Então, são essas as diferenças aí de criação, configuração. É preciso, né, mais uma vez aí voltar a falar para vocês. É preciso, é importante que haja um planejamento, né, para que você possa criar aí o seu cluster, tá? Então fica duas opções interessantes aqui para vocês trabalhar aí, dar uma brincada. E bom,
Como que eu faço, né, pessoal, para utilizar a dashboard lá do meu Kubernetes, né? Existe uma dashboard do Kubernetes. Então, voltando aqui um pouquinho no browser, pessoal, deixa eu voltar aqui nos clusters aqui, ó. Bom, voltando aqui no browser, vamos falar aqui um pouco de documentação, tá? Então, o que acontece? Qualquer Kubernetes, seja ele on-premise, no Google, na AWS, X, existe uma dashboard que você pode utilizar do próprio Kubernetes. Então, essa dashboard, ela te ajuda no gerenciamento, ela tem uma visualização mais amigável, vamos falar assim. E aí, o que acontece aqui na Microsoft Azure, né? Eles vão descontinuar essa dashboard que hoje já é presente, né, nos clusters anteriores a 18, se eu não me engano, aqui, ó. O painel do Kubernetes é habilitado por padrão para clusters que executam uma versão do Kubernetes inferior a 1.18, tá? Então, todas as versões, né, anteriores a essa, inferiores a essa, já executa esse portal. E a partir disso, não vai ter mais esse Kube Dashboard, né? Não vai ter mais esse complemento, né? A partir do Kubernetes 1.19, em versão prévia, já existe a versão prévia, na minha subscription não está, o AKS não dará mais suporte à instalação do complemento do Kube Dashboard de gerenciamento, tá? E aí, como que eu faço para ter aquela dashboard? Eu posso instalar de forma manual, tá? Eu posso instalar isso aí. E aí ele fala aqui, ó, para obter mais informações, consulte tal. Então eu tenho aquela interface que eu mostrei para vocês, né? Eu tenho aquela interface que eu mostrei para vocês que vocês podem utilizar, tá? Que é essa interface aqui, ó, desses itens aqui, ó, Kubernetes Resources. Então, isso aqui vai me proporcionar a mesma visualização que eu tenho na dashboard, na web, né, do Kubernetes, que é essa dashboard aqui, ó, tá? Porque a gente não tem aplicação deployada lá no cluster, então a gente vai ter essa visão bonita aqui, mas a gente consegue acessar essa dashboard. A gente vai instalar, vai configurar essa dashboard aqui bonitinha, né, para que a gente possa utilizar, tá? Então, voltando aqui, ó, a Microsoft vai descontinuar então a implementação desse cara nos clusters, tá? Então, para que você possa utilizar isso aqui, você vai ter que instalar, você vai ter que configurar a partir da versão 1.19, beleza? Então, como que eu faço isso? Tá aqui, ó. A gente já deixou salvo aqui, vamos fazer. O que a gente vai fazer? Vamos acessar esse link aqui, ó. Acessar esse link aqui. Opa. Não está acessível isso. Vamos no Google ver. Vamos ver se a gente acha aqui. Não, tá aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Versão 2. Pegar esse do site aqui, ó. Pessoal, o que que eu prefiro fazer, ó? Já que não tem mais no Git aqui, vamos pelo site aqui da documentação mesmo,
que a própria Microsoft aqui indica, ó. Né? Quando você clica aqui, ele manda para quê? Para essa URL aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse cara aqui, tá? Agora, vamos trabalhar um pouco agora aqui no Linux, tá? Que é a mesma coisa. Eu poderia fazer isso através aqui do nosso Cloud Shell. Só que qual que é o ponto aqui? Eu não consigo fazer o proxy depois aqui, vocês vão entender. Eu não consigo fazer o proxy aqui para que eu abra o browser na dashboard. Então vamos utilizar aqui, ó, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um wget aqui, ó, colar aquela URL, tá aí. Nós baixamos aquele YAML lá, tá? Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar esse cara aqui, ó. Tá aqui, ó. Por que que eu baixei, pessoal? Uma dica, é importante que vocês tenham isso aí em mãos depois, caso vocês precisem deletar ou qualquer coisa do tipo, você tem o cara, você tem o código aqui, tá? Eu poderia executar esse cara da forma com que eles estão falando aqui, ó, copiar direto e, né, enter, tá? Mas é interessante baixar aí para sua máquina, caso você precise. Então, vamos colar aqui o código, vamos copiar de novo, copy, tá aí. E vamos aplicar esse manifesto aí. Vamos tab, beleza? Vamos aplicar. Não vai rolar, né, pessoal? Por quê? A gente nem conectou no cluster ainda. Se eu der um kube ctl aqui, get nodes, o que vai acontecer? Nada, tá? Então, vamos lá, vamos pegar as credenciais aqui, ó. Voltando aqui, vamos pegar as credenciais. Aqui. Vamos gerar o nosso kubeconfig. Eu já estou conectado, tá, pessoal? Na conta AZ Account List, se eu não me engano. Eu já estou conectado. Dá um clear aqui. Beleza. Conectado na conta. Vamos voltar aqui, pessoal. Tenho que salvar essas variáveis de ambiente também, tá? Senão não vai rolar. Vamos pegar aqui, ó, salva tudo isso aqui. Senão a gente vai se enrolar. Para não ter erro, tá aqui. Vamos pegar mais uma aqui que é do nome do cluster. Vou pegar isso aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um eco aqui primeiro. Vou dar um eco aqui primeiro. Beleza, agora eu vou pegar essa variável aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui. Vou salvar essa variável aqui. Aqui também. Beleza? Maravilha. Agora vamos pegar lá. Opa, gerar aqui agora. Beleza. Vamos gerar agora o kubeconfig lá, para que a gente tenha acesso. Tá? O que eu fiz então, pessoal? Salvei todas as variáveis de ambiente, tá? Como tinha um random lá, eu tive que pegar, né? Dar um eco lá na variável, pegar o nome de fato do nosso cluster, salvar uma variável aqui agora, e agora a gente vai gerar o kubeconfig, tá? Travou. Vou copiar aqui de novo. Beleza. Vamos gerar aqui.
Beleza, ele gerou já, ó. Deixa eu dar um ls aqui, ó. Tá aqui, tá? Gerou meu config, vamos só exportar isso aí. Esse copy-cola aqui tá difícil, hein? Beleza. Vamos dar um cube agora. ctl get nodes. Opa. Beleza, agora a gente vai conseguir aplicar isso aqui, ó. Vamos voltar agora para a criação lá da nossa configuração da dashboard, tá? Então tá aí. Vamos pegar aquele YAML lá, aquele manifesto e vamos aplicar ele, tá? Tá aí, apply. Beleza. Rodou. Vamos pegar aqui agora, pessoal. Voltar aqui no nosso script. O que a gente vai fazer, ó? Aproveitando. Nós temos duas opções, tá? Você vai ter duas opções para você acessar essa dashboard. Você pode utilizar o seu kubeconfig, tá? Que é esse cara aqui. Então você pode utilizar esse arquivo aqui para acessar a dashboard. Ou você pode utilizar uma conta de um token, tá? Esse token é da sua conta de serviço aqui, ó. Então a gente vai criar uma conta de serviço lá para interagir para acesso da dashboard, tá? E você pode utilizar esse cara. Então você pode acessar das duas formas. Você pode acessar utilizando o kubeconfig e o seu token, tá? Então vamos criar aqui também o token. Porque o kubeconfig eu teria que exportar daqui, porque via browser eu não consigo chegar nesse arquivo aqui, né? Então vamos fazer esse outro cara aqui, ó. Copiar isso aqui, ó, esse arquivo aqui, vamos criar esse YAML. Copiar aqui. Opa. Não copiou. Ai, essa transição de tela me ajuda. Beleza. Vou dar um enter aqui. ls, tá aqui o arquivo, ó. Dashboard RBAC. Então, uma conta de serviço para isso, tá? E vamos dar um apply, então, nesse cara aí também, tá? Vamos aplicar ele aí. kubectl apply -f. Opa. Beleza. Agora, pessoal, o que a gente vai precisar fazer? Vamos dar um get no token, tá? Então, vou copiar esse comandinho aqui. Vou fazer um get nesse cara aí. E aí depois, para a gente acessar, a gente vai precisar dar um kubectl proxy para que eu possa acessar a dashboard, tá? Então vamos lá. Vamos gerar esse cara. Um cara gigantesco, tá? Se vocês conseguirem decorar aí. Então vamos lá. Vamos dar um kubectl proxy e vamos acessar essa URL aqui, ó. Vamos lá. kubectl proxy. Beleza? Ele startou aí. Vamos tentar acessar agora. Tá aí, ó. Dashboard, conforme eu informei para vocês, né? Agora a gente já consegue utilizar.
E aí você pode acessar via kubeconfig, então eu tenho que ter o arquivo na minha máquina, tá? E aí eu posso utilizar via token, posso acessar via token também, beleza? Vamos copiar aqui o token, se a gente consegue acessar, né? Se eu não passo vergonha aqui, como eu quase passei. Tá aí, pessoal, ó. Então a gente já tem acesso também à dashboard. E aí você consegue ver tudo aqui que você tem, né, no seu cluster, tá? Você consegue fazer um gerenciamento por aqui também, né? Tem toda a visualização aí, ó, os nodes, né? Persistent é que a gente não tem isso nesse momento. Então tem o deployments, né? Jobs, pods, se houver réplica set. Então tem tudo aí. Ingress, service, config maps, tá? Você vai ter acesso aí a todos os seus recursos, componentes aí do seu cluster Kubernetes. Tá? Para desconectar da dashboard, só clicar nesse carinha aqui, Signote, conectar com o kubeconfig ou seu token, tá? Pessoal, era isso que eu tinha, né, para apresentar para vocês aí hoje. Todos os códigos vão estar lá no GitHub, tá? E a parte mais teórica eu vou ter lá no post do blog. Então, dá uma olhada lá também, é bem importante, né, essas informações, tá ok? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um forte abraço e até a próxima aí.